Irmãos, temos pensado nessa igreja que alcança todos, nessa igreja que é a resposta, nessa igreja que pode solucionar todas as coisas, todas as coisas. Se a igreja de fato ela é o alto-falante de Deus para acordar um mundo surdo, Karl Barth, então de fato ela é a resposta. Que igreja é essa? Vamos ler esse texto? Gostaria da participação dos irmãos. Eu começo lendo e cada um pode estar lendo também um versículo, tá? Capítulo 2 até o verso 10. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Vamos ler o versículo, deixa eu voltar aqui, encontrar o versículo recém-nascidos, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Desejem um alimento puro de coração para que cresçam. Sabemos que a igreja, ela precisa de viver o seu momento. Essa frase, que eu não enxergo mesmo, mas eu sei que está ali, foi feita e foi dita pós a reforma protestante por um inglês. Após a reforma, ele olha para, e vocês conhecem a história, e aqui não cabe nem fazer uma prévia, mas ele entendia que mesmo após a reforma, a igreja precisava continuar reformando. Igreja reformada está sempre reformando. Um princípio básico da reforma protestante que se estendeu e que deveria estar sempre em nossos corações. Se a igreja de fato quer responder à razão da esperança que somos nós para o mundo, que é Cristo Jesus através de nós, se só Jesus Cristo salva, a igreja precisa entender esse princípio da reforma, de que uma igreja reformada, ela está sempre reformando. Uma igreja que muda, uma igreja que não entende um conceito que não serve mais para aquele momento, ela precisa reformar todos os dias.
A base de nossa fé, a palavra de Deus que nos é revelada, está revelada em Cristo Jesus, ela é a base, ela é nosso sustento. Mas há um princípio estabelecido na Reforma Protestante que a igreja precisa reformar para responder à razão da sua geração, da sua realidade em que ela está inserida. Por isso que quando os reformadores levantaram uma bandeira, eles estavam entendendo que naquele momento aquela igreja, antes da reforma, não respondia à expectativa da realidade de fé daquela geração que ali estava. Assim, igreja, nessa manhã Deus está nos orientando a dizer assim, uma igreja reformada, uma igreja que viveu uma reforma, ela precisa se reformar todos os dias. É mexer na palavra, pastor? Obviamente que não. É entender que só Jesus Cristo salva sempre, só Jesus Cristo salva. Não há nenhum outro mediador entre os homens, a não ser o homem Jesus Cristo, base fundamental de nossa fé. Isso jamais vai mexer. Não existe outras reformas, não existem outras possibilidades. Não tem como mexer nessa base. Isso é a base de fé, é a palavra de Deus. Só Jesus Cristo salva, é só Ele que nos leva para o único caminho, para o céu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só Ele é a resposta, Ele é a única solução para qualquer realidade de mundo e de país. Essa é uma verdade posta e não tem como discutir. Não existe relativismo para isso, não existe outra possibilidade, não existe Maomé, não existe Buda, não existe nada, é só Jesus Cristo. Isso é real e ponto. Não tem reforma para isso. Mas a reforma precisa entender duas dimensões: tradição e tradicionalismo. A pergunta é: você é tradicional? Quem é tradicional, levanta a mão aí. Sim, não. Eu sou tradicional. Aí ele está olhando assim. Eu sou tradicional. Eu sou tradicional. Eu garanto para vocês que eu sou tradicional. Eu posso ter o sapatinho de fogo, brincadeira, mas eu sou tradicional. Eu sou. Sou tradicional raiz. Você deve ter pensado assim, pastor, por que você está falando isso? Qual é a diferença, irmão, entre tradicional ou tradição e tradicionalismo? Teve uma vez, não passa não, é surpresa. Teve uma vez que uma pessoa, acho que eu falei isso aqui, uma irmã me ligou, aqui do estado do Espírito Santo. Estava em sucessão pastoral, e a primeira coisa que ela perguntou assim: pastor, alguém indicou tal, o seu nome? E nós estamos em sucessão pastoral, eu sou fulano de tal, e queria fazer algumas perguntas antes de dar continuidade ao nome do pastor na sucessão pastoral. Falei, pode ficar à vontade, irmã. O pastor é tradicional? Aí eu dei uma respirada, claro, tipicamente. Isso é raro acontecer, mas dei uma respirada. Falei assim, irmã, eu vou te responder, mas primeiro, o que é ser tradicional para você? Aí ela e não sabia. Não, se você é batista, mas quem te indicou provavelmente sabe que eu sou batista. Se eu batizo por aspersão, por afusão, por imersão, eu sou batista, é imersão. Se a ceia é livre, é ultra livre, restrita, ultra restrita, você sabe como que depende
igreja, enfim. O que você entende? Em outras palavras, a menina da comissão de sucessão pastoral não sabia o que era tradição. Porque a gente tem um conceito, irmãos, de tradição. Quando a gente fala assim, a igreja de fulano de tal é tradicional. Igreja Batista, vamos falar, né, em termos de denominação, toda ela é tradicional. Todas elas. A igreja que nós fomos lá, em Marataízes, é tradicional. A igreja aqui, Coroado, né, é tradicional. A Abdala, tradicional. A nossa, tradicional. Ou pelo menos deveria ser. Olha o conceito. Agora, tradição é a fé viva dos mortos. Tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Pegaram? Então, tradição é tudo aquilo que nós herdamos de fé. Lembra da galeria da fé dos hebreus? Aquilo ali é tradição. Você se colocar em risco, colocar a sua fé para pregar o evangelho, pregar Jesus Cristo. Tradição não tem a ver com banco. Aí é tradicionalismo. Tradição não tem a ver com este lugar que a gente chama de templo, de adoração, de igreja. Não, aí é tradicionalismo. Tradição é uma fé viva que alguém morreu por ela. Tradição é crer que Jesus Cristo salva. Tradição é saber que Ele é o caminho. Tradição é saber que a palavra de Deus é única hoje, amanhã e sempre. Ela é a resposta. Isso é tradição. Qualquer outra coisa acrescentada a isso é tradicionalismo. Se eu perguntasse quem é tradicionalista aqui, aí sim, eu diria que 90%, não, brincadeira, um pouquinho mais, seria. Tradição é a fé viva dos mortos. Quando eu olho para a galeria da fé, eu vejo ali não tradicionalistas, mas tradição. Quando eu falo de Jesus, eu falo de tradição, de alguém que morreu por uma causa, e não por uma coisa, e não por um espaço, e não por um objeto. Aí é tradicionalismo. Tradição é a fé viva. E essa fé viva se manifesta e se revela de muitas formas, Tem gente que morre por uma coisa, mas não morre por uma pessoa. Quem morre por uma pessoa é tradição. Quem morre por uma coisa é tradicionalismo. Se o nosso culto vai ser 8 horas da manhã, ou 7:30, o culto para Deus, tanto faz. Mas para se te mudar de horário, eu não venho mais. Por quê? Não sei. Sempre foi esse horário. Tradicionalismo. Não a tradição. Não, mas nós somos tradicionais. Sempre foi às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Mas a tradição não diz nada que é às 9 horas da manhã. A tradição, a fé viva. Mas se a gente mudasse a escola para segunda-feira? Não, mas sempre foi aos domingos. Mas a tradição não diz nada sobre. Tem gente
que deixa de adorar por causa do tradicionalismo. Está arraigado. Tem gente que abre mão de um relacionamento por causa do tradicionalismo. Mas porque na cabeça é tradição. Estou quebrando os meus princípios. Princípio é isso aqui, gente. E Jesus Cristo. Isso é princípio. E não muda jamais. Para preparar essa mensagem, eu li pelo menos 9 versões de Bíblias diferentes. Isso é tradição. Não muda. São versões e versões e versões, das mais estranhas, inclusive. Que você olha assim, já tem coisa demais aqui. No original, você olha, já está exagerando no negócio. E agora, se eu voltasse à pergunta, você é tradicional ou tradicionalista? Você é uma pessoa que preserva a tradição ou é tradicionalismo? Fé viva, irmão. Fé viva dos mortos. E outros estão mortos por causa do tradicionalismo. Você sabe por que o Leandro Saldanha falou que algumas pessoas não ficaram, né? Não era porque estava chegando gente nova. Foi porque, sei lá, ele mexeu no... Esqueci o nome disso aqui. No retorno. Ou porque pintou o retorno de branco e sempre foi preto. Foi por isso que saíram. Não foi porque ele começou a falar em línguas lá em cima, ou porque ele rasgou a Bíblia. Não. Foi por isso não. Continua pregando a Bíblia, palavra, não fala em línguas, mas alguns saíram porque, sim, essas coisas. Pode ser também. Também. Porque é sagrado. Porque a gente... Você já, em alguma assembleia, né, assembleia administrativa, eu nunca vi, vocês talvez tenham visto, alguém levantar a mão para discutir assim uma exclusão ou um desligamento, né, que agora usa desligamento, de alguém. Não, eu não concordo, fulano de tal é de Deus, é bom, eu amo essa pessoa. Mas eu já vi polícia na porta da igreja por causa de coisa. Eu nunca vi em uma assembleia alguém brigar por causa de gente para ficar. Mas principalmente assim, não, tem que sair mesmo. Tem que sair. Pecou. É a primeira pedra? É a primeira pedra. Eu estou na introdução, tá? Então, qual é a igreja? Que igreja é essa, no versículo 2, que, como criança recém-nascida, deseja de todo o coração um leite puro para que ela possa crescer? Que igreja é essa? O que ela precisa ter para ela crescer tomando leite puro? Não é o leite de caixinha, não. Não é o leite de caixinha, não. É o leite puro. Alguém aqui já tomou leite puro e já se sentiu mal? Já deu aquele revertério e teve que ir para casa urgente porque tomou leite puro? Eu não, porque eu nasci na roça, posso tomar leite puro. Era na vaca mesmo, tirava leite, tomava.
Não é leite de caixinha não, irmãos, que já passou por não sei quantos processos, sei das quantas, aquilo tem cara de leite, tem aparente de leite, mas não tem cheiro de leite e não é leite. O texto está dizendo que toma leite puro e cresce. Vamos ver algumas coisas. Se preocupe com o horário não, tá bom? Primeiro, essa igreja que cresce, ela deve deixar os velhos hábitos. Ou melhor, eu poderia colocar aqui, mas não quis escandalizar, as velhas tradições. O versículo 1 diz assim: livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrar. É porque eu não coloquei. Aí. Na minha versão diz livrar. Versão atualizada, revista corrigida, tradução Nova Almeida, enfim. Deixar, deixando, despojando. São várias coisas. As várias versões. Toda igreja que cresce, ela deixa velhos hábitos, maus hábitos, costumes, ou tradição, ou tradicionalismos. Insignificantes, sem sentido, porque eu faço o que eu faço, disse Mário Sérgio Cortella. Eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso e para que eu estou fazendo isso? Eu não sei, sempre foi feito assim. É a velha síndrome, faço assim porque alguém disse que tem que fazer, então eu vou continuar fazendo assim. Mas você já parou para questionar o porquê que nós fazemos como fazemos as coisas? Por que o culto é nesse horário, desse jeito e desse jeito? Você parou já para pensar e perguntar por quê? Porque se eu começasse o culto pregando a palavra, estaria errado. E cantássemos depois, e orássemos depois. E se nós orássemos primeiro, e depois cantássemos, e depois orássemos, será que existe uma ordem de fato litúrgica para um culto? Portanto, a igreja que cresce, a igreja que de fato toma o leite puro e cresce, é uma igreja que deixa os velhos hábitos e pode então estar aberto para novos hábitos. Irmãos, nós estamos aí no mercado de trabalho, e muda todos os dias tem alguma coisa nova. Tem algumas coisas que não mudam, educação, enfim. Mas o mercado geral muda todo dia. Na educação muda, é só uma crítica minha, mas muda sim. O jeito de dar aula, primeira coisa que o aluno fala assim: professor, você vai ficar usando a lousa? Mas sempre foi a lousa. Não, professor, usa a televisão, usa o data show, leva lá para o pátio, leva lá para a meia-lua, leva lá não sei das quantas, faz alguma coisa diferente. Esse negócio de pincel aqui, texto, cansa muito. Fala, vai preparar uma aula. E lá tem representação dos alunos. E eles participam do conselho. E eles descem um bambu nos professores. A metodologia dos professores não tem sido agradáveis. Aí eu fico infeliz. Não saiu do ensino fundamental. O que ele sabe de metodologia? De didática, para dizer que a didática do professor não está agradável. Mas, enfim, muda. E o professor tem que se virar. Eu lembro que na pandemia, teve uma professora que estava dando aula aqui no Máximo. Está gravando, né? Já foi. Numa escola.
Aí, mas não é nada demais, assim, ela não sabia mexer nos aparelhos, assim, computador, câmera, e tinha que dar aula em casa. Não tinha como ir para a escola, não tinha. Todo mundo lembra desse episódio. Ela entrou em crise, mas em crise. Ela é uma excelente, na verdade, uma das melhores professoras de história que eu já vi. Excelente professora, vou consertar. Excelente professora. Excelente professora. Quando ela montava um projeto, e é verdade, irmãos, todo mundo ficava assim, ó. Era impressionante a qualidade, a capacidade que ela tinha de chamar os alunos para um projeto que ela fazia. Mas quando veio a pandemia, ela preparar a aula para uma câmera que eu não sei de nada, se tem alguém lá do outro lado, e eu sei que o aluno não vai estar lá do outro lado, ela falava. Ela entrou em crise que ela quis deixar a escola. Mais de 20 anos só na mesma escola. Aí teve um professor, os professores foram lá juntar como é que faz isso, como é que liga a câmera, como é que faz isso, blá, blá, blá. Eu sei que ela continuou e conseguiu. Superou, mas ela teve que mudar. Sofreu, não tenha dúvida, já quis deixar a profissão naquele momento, porque não estava conseguindo ligar celular, telefone, o aparelho em casa para dar aula. E lá a escola investiu, comprou câmeras em tudo quanto é lugar, e colocou, e você sentava ou em casa, ou numa sala de aula, e falava para a câmera para dar aula ao vivo para os alunos que estavam em casa. A aula mesmo. Aí ela entrou em crise. Irmão, mas a crise, ela é saudável com as mudanças. Mas o texto diz, não só de tradicionalismo, não, diz de coisas que nós precisamos fazer isso urgentemente. Livrem-se, despojem de tudo isso, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Deixem tudo isso para trás. Isso não serve para uma igreja que cresce, para uma igreja que amadurece, para uma igreja que toma leite puro e cresce. Isso não serve, isso é mesquinho, isso é pequeno, isso nos envolve, isso na verdade é para a vida. Paulo está falando, Pedro está dizendo assim, deixem tudo isso para trás. É como se ele estivesse falando lá aos Coríntios, capítulo 13, quando eu era criança, quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, agora que me tornei homem, eu penso como homem, raciocino como homem, falo como homem. A igreja, quando é menina, ela pensa, age, comporta-se como menino, mas quando ela cresce, amadurece, ela deixa de tomar qualquer leite, ela toma leite, um leite bom, um leite saudável, uma palavra saudável, ela amadurece e deixa essas coisas pequenas para trás. Precisamos admitir que se queremos crescer, a igreja que cresce, ela deixa as coisas, os velhos hábitos para trás, ou os maus hábitos para trás. Segundo, igreja que cresce tem fome de conhecimento. Fome de conhecimento. Versículo 2 e versículo 3 foi o texto que eu repeti algumas vezes. Pode passar, por gentileza. O texto, né? Como crianças recém-nascidas, eu destaquei, desejam de coração. Essas são as 6 versões que eu peguei para pesquisar. Desejai afetuosamente o leite racional, ardentemente, genuíno, intensamente. Clamem por algo puro. A igreja que de fato ela quer crescer, ela tem que buscar conhecimento. Conhecimento. Mas eu já sei, não sabe. Eu sei que eu não sei, sei menos ainda. E não sei. Esse negócio de que eu já sei, deixa para aqueles que, deixa para a tradição da fé.
morta. Do tradicionalismo eu falei isso aí. Não sei, irmãos. É como criança. E eu amo, parece que Pedro está repetindo uma ideia de Jesus, quando ele fala sobre criança. Até porque ele ficou aos pés de Jesus Cristo. Como criança recém-nascida. Ou seja, criança que vai aprendendo, e está sempre aprendendo. Quando a criança começa a dizer assim, eu já sei, e ela percebe que daqui a pouco ela não sabe, ela admite que não sabe, e ela está aprendendo. As várias versões diz que nós precisamos ardentemente querer isso. Amadurecer, crescer, buscar conhecimento, ler a palavra, buscar em Deus. Mas o que é interessante é que quando nós falamos de conhecimento, não é só o conhecimento esse aqui, às vezes nós nos contentamos em ler um versículo, um texto, um parágrafo, e tá bom, é mais do que isso, irmãos. Desafios serão postos para lermos a palavra, lermos livros profundos de conhecimento para o nosso coração, para o nosso crescimento. É como criança que precisa. Ontem nós recebemos uma visita de uns amigos em casa e eles têm um bebê. E bebê, quando começa a chorar, normalmente ele quer o quê? Quer leite. Tem alguns crentes que começam a chorar e não quer leite, né? Mas tudo bem. Quer uma cajadada mesmo, mas é leite, irmãos. Leite puro. Ou seja, conhecimento para crescimento. Quem não busca conhecimento atrofia. Vira tradicionalista. E aí, só quer saber da tradição, do tradicionalismo. Terceiro, vive relacionamentos verdadeiros. Versículo 3. O que é que diz no versículo 3? Pode passar, por favor? Vamos todos ler esse texto? À medida mas eu falei 4. Não, vocês ouviram errado. Eu falei. É versículo 4. É versículo 4. Isso. Versículo 4. Obrigado, Leandro. Tópico 3, versículo 4. Relacionamentos verdadeiros. O texto diz que, à medida em que nós nos aproximarmos de quem? Dele. Dele quem? Pedra viva Jesus. Relacionamento, irmãos. Eu falei na semana passada, não eu, mas o Christian, que fez pesquisa em 32 países no mundo, ele disse que dos 8 princípios das igrejas que crescem, um deles é relacionamento. Igreja que não se relaciona, não cresce. E aqui a base, relacionamento com Cristo primeiro. Mas Cristo se relacionou com gente. Se relacionar. E eu coloquei na minha memória aqui, que coloquei o seguinte. Observem bem o texto que diz que a medida, ou seja, conforme nós nos aproximamos de Cristo, da pedra viva, que foi rejeitada, mas foi amada, em outras palavras, há relacionamentos que nós nos aproximemos, vamos nos aproximando, e às vezes eles não são tão saudáveis, mas o texto não diz que não houve, não deixou de se relacionar por causa disso.
e foi rejeitado pelos homens, mas foi amado por Deus. Mesmo não sendo amado pelos homens, Cristo não deixou de se relacionar com os homens. Igreja, Deus está nos dizendo essa manhã, quer crescer, quer desenvolver, se relacione. Ah, mas eu tenho medo. O amor lança fora todo medo. Então, se eu tenho medo é porque ainda não amo. E se eu não amo, então eu tenho medo de me relacionar. Todo relacionamento vai trazer atrito. Na sociologia do conflito diz o seguinte: quem não se relaciona não vive. É impossível, porque nós vivemos em sociedade e todo lugar nós teremos conflito. Todos os lugares que você for, todos têm conflito. Na tua casa tem conflito. Não, mas na minha casa não, o lugar é perfeito. Amém, irmão. Então tá bom, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Na minha tem. Na escola tem. Na faculdade tem. Na faculdade tem. Na faculdade tem. Deixa quando começa. Ah, não, no caso já passou por essa fase, mas Juarez vai pegar. Introdução à filosofia. Quando começar a matar Deus lá, começar a jogar as loucuras de Freud, de Nietzsche. Vai. Aí um vai levantar, outro vai levantar, e a discussão vai começar, meu filho. Tem gente que vai sair e não vai nem olhar para a cara do outro. E no outro dia tem que montar o grupo e apresentar um trabalho. Se não apresentar, fica com... Não vou apresentar não, porque eu não falo com fulano. Fica sem nota. E a gente faz o que na igreja? Sai e vai para outra. E vai caçar problema lá. À medida que nós nos aproximamos da pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus como preciosa. Se relacione, irmãos. Não tenha medo de se relacionar. Vai doer. Gente pensa diferente, age diferente e se comporta diferente. Em todo lugar. Foi Deus que fez assim. Acabamos de ver a encenação de povos, de pessoas diferentes que vêm para o nosso país, que não fala nada, não entende nada da nossa cultura, e aí nós vamos nos adaptando. A coisa mais linda, a Elizabeth acabou de falar aqui, que tem culto lá. Mas tem pessoas que ainda não adoram o Deus que nós cremos. E o que é que eles fazem? Eles respeitam isso. Eles estão pregando para eles, sem pregar em palavras, com atitude. Isso é relacionamento. Poderia dizer, não, vocês têm que adorar o nosso Deus, estamos aqui na nossa terra, demos comida para vocês, demos abrigo para vocês. Não, lógico que não. Jesus Cristo diz, quem quiser vir... Quem quiser, quem não quiser, siga o teu caminho. A cruz não é um fardo, a cruz é alívio. A cruz não é um peso, a cruz é bênção. Foi maldição para Cristo, Ele se fez maldição para nós, para nos trazer salvação e esperança. Então, a coisa mais linda é você ouvir um negócio desse, saber que uma pessoa está saindo do seu país, porque teve que fugir de lá, encontrou abrigo e chega aqui, ela pode adorar o Deus dela nesse momento. Mas ao mesmo tempo ela vê do outro lado, essas pessoas me acolheram e elas servem a um outro Deus e me respeitam assim mesmo. Eu posso ter certeza, irmão, que em pouco tempo nós vamos ouvir do Brandão muitas dessas pessoas entregando a vida a Jesus Cristo, porque não foi preciso impedi-las de adorar ao Deus dela, mas pregou para elas com palavras, com atitudes e com relacionamento. Quem tem medo de se relacionar não vive, vegeta. E vai morrer dentro de si. Mas a pedra viva rejeitada foi acolhida por Deus. Quarto. Igreja que cresce, ela sabe o seu propósito. Versículo 5. Agora é o versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Pode passar, por favor. Vamos todos? Vocês também estão sendo... Pode voltar?
vocês também estão sendo. Vocês também por quê? Oi? Vocês também estão sendo usados como pedra viva. É tanta profundidade do texto que Jesus é a pedra viva. E Ele agora nos constitui pedra viva. Vocês também, como pedras vivas, que entenderam o propósito, vocês que entenderam a missão, vocês que entenderam que agora o Cristo está vivo também em vocês, vocês vão edificar, vocês vão mudar, e lá na frente ele vai dizer, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque vocês também estão entendendo o propósito de vocês. Toda igreja que cresce entende o seu propósito. Na filosofia é teleologia, finalidade única da existência. Você entende o seu propósito. Entenda o seu propósito, irmão. Você é pedra viva. Está sendo utilizada. Na minha versão, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual. Na casa espiritual. Na casa espiritual. Não é casa, é casa. Deus vai nos utilizar, nos usar como casa para abençoar outras casas, casas espirituais, pessoas. Eu separei 2 frases. Pode passar. A maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem sentido ou sem propósito. Rick Warner. A maior tragédia da vida não é a morte, principalmente se a pessoa morreu com Cristo. É uma vida sem propósito. É uma vida sem sentido. Uma vida sem teleologia, sem finalidade, sem destino, sem sentido. Eu passei por ela. Há uma outra frase do Cortella, pode colocar por favor, que diz o seguinte: uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. A pergunta é, você faz o que faz por quê? E você deixa de fazer por quê? Eu faço o que faço por quê? Eu falei, não sei se foi, acho que foi com a Marcele, não sei, com alguém, acho que foi com a Marcele. Camila lembra disso, eu fui chamado para coordenar a casa de passagem há alguns anos atrás. Ou casa de acolhimento, enfim. Eu falei, não. Por mais que eu ame a causa, por isso que eu não ia. Porque eu ia bater de frente com o sistema e eu ia sair no mesmo mês. Porque eu sabia das lutas que as pessoas passavam na casa. Né, os coordenadores, por falta de coisas, por gestão mesmo e tal. Então, me chamaram para ser vereador. Aí Camila, está repreendido. Aí teve um que me chamou para ser vice-prefeito. Aí ela falou, tá doido? Deus me livre. Falei, amor, você vai ser primeira dama. Oxe. Falei, não. Aí eu faço uso da frase do Billy Graham. É me rebaixar.
Quem é embaixador de Cristo, prefeito, vereador, é se rebaixar. O meu propósito, a minha missão, não é isso. O que queima no meu coração e faz passar a noite acordado, orando por cada alma, por cada pessoa, é o Evangelho, é a palavra, é isso que me move a existência. Morrer pregando o Evangelho não é sacrifício, é uma honra, é um privilégio. Portanto, igreja que cresce, entende o seu propósito, e o meu propósito não é a política, não é ser prefeito, não é ser vereador, não é nada disso, é o Evangelho, é Jesus Cristo, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu sou professor, eu amo fazer o que eu faço, mas o que eu amo, o que queima o meu coração, o que arde no meu coração enquanto profeta, é a palavra. É a palavra. É a palavra. E por fim, uma igreja que cresce, o versículo 5, pode passar? Exercem o seu sacerdócio universal. Pode me passar, eu acho que eu coloquei o versículo. Isso. Vamos todos ler essa parte B? Para serem sacerdócio santo. Quem aqui, sinceramente, já leu a Declaração Doutrinária Batista? Se quiser, pode levantar sua mão. Isso aí. Então, o que eu vou falar não é novidade. Ou talvez para alguns, sim. Então, toda igreja que cresce, ela exerce o seu sacerdócio universal. E que por muitos anos, o sacerdócio universal ficou entendido como só o pastor, que é o sacerdote. O texto de Pedro está dizendo que para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, olha, todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus e podemos oferecê-lo sacrifício vivos, as nossas vidas e outras vidas. O que as igrejas contemporâneas estão dizendo assim, e está pregando é, vocês são sacerdotes universais. Estamos voltando às coisas mesmas, a fenomenologia, voltar às coisas mesmas é voltar ao princípio fundamental da palavra. Sacerdotes universais, todos os crentes são sacerdotes. Mas pastor, eu não fiz seminário não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa declaração doutrinária diz que a doutrina do sacerdócio universal de todos os salvos está lá na declaração doutrinária batista. Pedro está dizendo assim, se de fato vocês entenderam que Jesus Cristo é a pedra angular, e vocês também são a pedra, exerça o sacerdócio de vocês. Em outras palavras, vá lá e prega. Vá lá e vive. Vá lá e seja luz na vida das outras pessoas. Sacerdócio universal dos salvos. Igreja, e aí eu finalizo versículo 9, que eu repeti já.
Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo. Exclusivo de Deus, para anunciar, falar das grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é exclusivo, Ele te chamou para agora você anunciar. Você pode fazer. Não precisamos de um evangelista, não precisamos de um pastor de evangelismo, não precisamos só do pastor, porque todos nós temos livre acesso ao Santo do Santo, porque o véu se rasgou, a pedra angular nos fez pedras vivas para outros, Não espere de um, seja um, mais um, mais um e mais um. O que nós estamos fazendo na caminhada, indo em outras igrejas, é isso que eles estão fazendo. Cada membro é um sacerdote. Cada membro é um pastor? Não. Uma coisa é uma coisa. Cada membro é um cristão. Cada membro salvo, ele vai lá e prega o evangelho. Exerce o sacerdócio universal. O que a gente precisa quebrar em nós é isso. Você é pedra viva, você é sacerdote e você precisa então pregar também, falar também, porque você é exclusivo. Exclusivo. Vamos orar? Pedindo a Deus, Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Deus, a tua palavra nessa manhã nos mostrou, Pai, que precisamos tomar posse dessa palavra no sentido de sermos pedra viva. Que possamos também, Deus, tomar um leite puro e crescer. Crescer com um propósito, crescer com uma missão, crescer, Deus, e tomar, Deus, dimensão daquilo que nós somos chamados para fazer, Deus. Que é pregar a tua palavra para uma outra geração, Deus. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar a ministrar aos nossos corações. Continuar ministrando, Senhor Deus, ao coração de cada um dos teus filhos. Que o Senhor nos ensine, Deus, ainda nesse dia, Deus, ao chegarmos em casa, que essa palavra continue a falar aos nossos corações, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Ensina-nos a crescer, Deus, não mais como uma criança, Deus, mas como uma igreja no Senhor. Crescer espiritualmente, nos apegar, Senhor Deus, à tua palavra, nos apegar àquilo que é importante, que é Cristo Jesus, a busca da presença do teu Espírito Santo, e crescendo diante do Senhor, Deus, para que possamos, Deus, ser resposta para este mundo, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Só ressaltar aqui que dia 30 desse mês, na quarta-feira, dia 12, nós estamos indo em algumas igrejas, dessa vez vai ser aqui em Guarapari mesmo, então vai ficar fácil para quem quiser ir, e melhor que vai ser uma quarta-feira e vai ser feriado, ou seja, vai ser tranquilo para a maioria pelo menos, né? Quarta-feira, dia 12 é o meu dia, então meu aniversário não é dia das crianças. Aí nós vamos no Coroado prestar culto ao nosso Deus. Nós iremos na van também, de novo, mas dessa vez com combustível. Claro, né? Com combustível. Vai ter combustível. Até porque com 5 litros também eu acho que dá para ir e vir. Ali dá. Eu acho que dá. Então, dê o seu nome,
para a gente ter, até porque para eu passar para o Rafael, que vai um quantitativo, né? Não que ele vai fazer alguma coisa, mas para se organizar se houver alguma necessidade lá. O nosso objetivo, irmãos, só reforçando, tá? Não é imitar, não é copiar, é experimentar e ver o que está acontecendo. É isso. É ver possibilidades. Ver possibilidades. Tá bom? Vá com o seu coração despreendido de preconceitos. Abra o seu coração. Como foi bênção lá, nós vamos ali compartilhar, ouvir também. Nós vamos conhecer a estrutura para quem não conhece. Eu já falei com o Rafael, Rogério, tá ok? A galera da comunicação. Quem quiser, pessoal do Ministério Infantil também. A Rafael tem uma escola, né? Eu acho que são 3, se não me engano, são 3 ou 4 andares, eu não lembro ao certo. Kids, são 3, né? Kids, é uma escola mesmo, assim, uma casa que eles construíram. É uma coisa linda, assim, que foi construindo, né? Ao longo dos 8 anos que eles construíram. Então, quem quiser e puder, o Ministério Infantil, ir lá, dar uma olhada, ver o que está acontecendo, conversar com as pessoas. Enfim, essa é a ideia e também o objetivo de fazermos. Então, na quarta-feira estaremos fazendo isso. Dia 30, irmãos, e o último recadinho. Dia 30, gostaria, dia 30 eu sei que nós vamos votar, né? Eu tinha combinado com o Rafael e com o Marcelino, que vai vir da Serra, tanto é que eles mesmos não se atentaram que era um dia de eleição, ou possivelmente de segundo turno, no caso. E foi a agenda deles, eu fui de acordo com a agenda deles, porque, como são pastores, sair domingo da igreja como pastor é muito difícil. Aí eu falei assim, qual o melhor dia para vocês, dos domingos de outubro, que ficaria melhor? Aí eles, dia 30. Falei, então, beleza, vou fechar dia 30. Então, eu acho que nem eles se atentaram que seria o segundo turno, ou possivelmente o segundo turno. Mas, eles estão do mesmo jeito dispostos e vão vir do mesmo jeito. Nós temos de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para votar. O que eu vou pedir, suplicar à igreja, que deixem para votar à tarde, a não ser que você vote fora do estado. Ou, né, no município de Guarapari, né? Mas deixe para votar à tarde, que a grande maioria, em tese, vota por aqui, pelo menos eu acho que sim, né? Por quê, irmãos? Dia 30 é chamado dia que eu coloquei como dia da visão. Esses pastores vão vir para falar sobre tudo isso que a gente tem ministrado, na realidade do que eles têm vivido, para a igreja ouvir e ver. E aí a gente vai caminhar de acordo com a resposta da igreja. Por isso que é o dia da visão. Para a igreja entender isso. E aí, eu não só convoco os irmãos, e peço aos irmãos para convocar toda a igreja nesse dia. É um desafio entre o dever cívico, que você não vai deixar de fazê-lo, claro, né? Óbvio que não, e a missão da sua igreja. Ok? Então, você tem... Oi? E vai ter ceia. Então, nós teremos um café de abertura, às 8. Café. Depois, 8h30, começa a programação. E a ceia também nós teremos, e almoço. Meio-dia encerra. Ok? É o dia, 2 pastores vão ter 2 palestras de manhã. E depois a gente volta só no final do dia, a liderança. Então, não falte. Chamem a igreja para vir. Hoje nós temos em torno de 80 membros. Para menos, mas é isso aí. 80. Preciso que tenha aqui pelo menos 70, 75. Oi? 79, né? Tá bom, irmãos? Para que todos vejam, ouçam, entendam. Assim, para não ficar assim... eu não sabia, né? É só por isso.
Deus abençoe. Vá na paz, no nome de Jesus.